Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Navarro, sou membro da área de projetos do FEADEV e hoje eu vou resolver com vocês a segunda lista de exercícios. Só que antes eu queria só responder brevemente algumas coisas que ficaram da última monitoria com relação aos desafios. Então, a ideia dos desafios é realmente desafiar vocês a ver um conteúdo que ainda não foi passado, a ver alguma coisa nova e a pesquisar coisas que vocês ainda não viram. Então, não fiquem mal se vocês não conseguirem resolver os desafios, não tem problema algum. A ideia é que sejam coisas mais difíceis do que o normal e não tem problema. E também, caso vocês não consigam resolver algum exercício da lista, mesmo que não seja desafios, também não tem problema. A monitoria está aqui para isso e, por fim, não tem resposta certa, eu só vou dar uma ideia aqui de como resolver cada problema. Vou usar algumas coisas que vocês provavelmente ainda não viram e vou fazer isso só para aumentar o leque de ferramentas de vocês e para quando vocês forem resolver um outro problema, vocês já tenham um conhecimento extra que possa vir a ser útil, beleza? Tá bom, vamos lá. Vamos começar aqui, vamos seguir a ordem, vamos começar pelo exercício 1. E aqui é basicamente um exercício para você dizer se o aluno vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, dado as notas das 3 provas dele, da P1, da P2 e da P3. E a média é calculada como uma média ponderada, onde o P1 e P2 tem peso 4 e o P3 tem peso 6, só que da P1 e da P2 você só pega o maior valor. E se for maior que 5 a média está aprovado, entre 3 e 5 ele tem que ser reavaliado, e se for menor que 3 ele está reprovado. Vamos lá. Aí aqui a gente vai pedir os 3 inputs para o usuário, a nota da P1, a nota da P2 e a nota da P3. Lembrando rapidamente aqui, a gente viu isso na última monitoria e nas últimas aulas, essa função input ela vai retornar para a gente uma string que vai ser digitada pelo usuário, e quando a gente quer trabalhar com números a gente precisa converter essa função, é por isso que a gente chama a float logo após o input. Lembrando que o que está dentro aqui vai ser executado primeiro e o que está fora vai ser executado com o resultado do que está dentro, beleza? Um detalhe aqui dessa questão é que a gente só vai pegar a maior nota entre a P1 e a P2, e para isso a gente pode usar essa função max, que é uma função nativa do Python. Então, no Colab, quem está usando o Colab, por exemplo, só precisa chamar max, e aí essa função vai te retornar o maior entre os dois números que você passar. E é o que a gente precisa, e a gente vai salvar isso nessa variável aqui, chamada nota maior P1, P2. E beleza. A gente vai calcular a média final do aluno, enfim, como uma média ponderada entre a maior nota da P1 e da P2 e da P3. E sendo que essa maior nota entre P1 e P2 tem peso 4 e a P3 tem peso 6. E como é uma média ponderada, a gente tem que dividir pela soma dos pesos. 4 mais 6, 10. A gente divide tudo por 10 e a gente vai salvar isso na variável média. Aqui embaixo só um print para separar a aquisição de dados da exibição, para ficar bonitinho a saída. E aqui a gente tem as condicionais. No caso, se a média for maior ou igual a 5, a gente vai printar que ele foi aprovado, com essa média aqui. E só, caso alguém não lembre, esse 2 pontos, ponto 2F, é para formatar números decimais com até 2 casas depois da vírgula. E beleza, aí aqui um elif, uma condição intermediária, ou seja, se a média estiver entre 3 e 5, a gente vai printar que ele vai ser reavaliado e que a média dele foi essa. E caso contrário, ou seja, caso a média não seja maior que 5 e não esteja entre 3 e 5, o cara vai ser reprovado. A gente vai printar a média dele. E só um exemplo rápido aqui. Se a gente vir aqui e botar a nota da P1 como 4, a nota da P2 como 7 e a nota da P3 como 6, ele vai ser aprovado com média 6.4, beleza? Essa era a ideia do exercício 1. Vamos para o exercício 2, mitose. Bem, a ideia aqui é que você é um biólogo e você quer observar o crescimento de uma população de bactérias. E você está assumindo que as suas bactérias dobram a cada segundo. E a gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui, onde o usuário vai passar o número de segundos e a gente vai ter que ir printando o crescimento das bactérias. E aqui a gente vai ser o nosso primeiro exercício com um loop. A ideia é simples, a gente vai pegar aqui os segundos como input. Perceba que a gente está passando os segundos
de string para inteiro, porque a gente quer que os segundos sejam inteiros, a gente não tem interesse aqui em milissegundos, nem nada do tipo. E a gente está inicializando a nossa população de bactérias como 1 e o nosso tempo como 0. Aí aqui um print só para separar a aquisição de resultado. E a gente vai fazer um loop da seguinte forma. Enquanto o tempo que a gente definiu como 0 for menor que a quantidade de segundos que o usuário passou para a gente vai ficar iterando nesse loop. E a ideia aqui é que a gente vai printando as bactérias que vão sendo dobradas ao longo do tempo. Ou seja, a gente vai começar com população bactérias, vai começar em 1, e a gente vai multiplicar essa string aqui uma vez. Lembra que quando a gente usa multiplicação com string, a gente multiplica a quantidade de caracteres. Por exemplo, se eu vim aqui e fazer print a vezes 5, o resultado disso daqui seria a. Beleza? E como a gente vai fazer que as bactérias vão dobrando? Então, a gente vai dobrar a variável população bactérias a cada iteração desse loop. Ou seja, primeiro ele vai printar número 1, depois ele vai printar 2 números 1, depois 4 números 1, 8 números 1, e assim sucessivamente ele printaria eventualmente todas as potências de 2, se você tivesse memória para isso. E como a gente está no loop while, a gente, para garantir que não vai cair no loop infinito, a gente tem sempre que incrementar o loop. E aqui a gente está incrementando o tempo, ou seja, a gente está incrementando o tempo em 1, então eventualmente o tempo vai ultrapassar os segundos passados pelo usuário e o loop vai se encerrar. E aqui, só executando para vocês verem, por exemplo, se eu passar 4 segundos, essa é a saída. Perceba que primeiro printa 1, depois 2, depois 4, depois 8, que é justamente o que a gente estava querendo, beleza? Vamos lá, exercício 3. Mínimo múltiplo comum. Então, esse exercício aqui, ele tem uma sacada matemática para você resolver ele. E quando vocês não tiverem essas sacadas, tudo bem. Você, teoricamente, você poderia resolver o problema assim, ó. Você poderia resolver o problema com esse código aqui. Teoricamente, esse código funciona. Porque o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo comum entre dois números por definição do termo. E o mínimo múltiplo comum é pelo menos o maior dos números. E é isso que a gente faz aqui nesse MMC. A gente seta um mínimo múltiplo comum como o maior dos números. Aqui em cima a gente só setou duas variáveis que vão ser quase que constantes, que são a velocidade da luz e a velocidade do som. E, teoricamente, se você for incrementando o MMC de 1 em 1 a partir do maior número, você vai chegar no MMC entre dois números. Só que aí você cai nos problemas. Se os seus dois números forem muito grandes, pode ser que o seu computador tente representar um inteiro muito grande, e inteiros têm limitações que você pode representar. Eu não vou entrar muito aprofundado nisso daqui, mas essa abordagem aqui, se alguém seguiu ela está teoricamente certa, mas ela não vai rodar. Ela vai ficar rodando muito, porque pode ser porque o MMC entre esses dois números é muito grande, e você está incrementando de 1 em 1 a partir da velocidade da luz. Então, você está incrementando de 1 em 1 a partir desse número, e, cara, você não vai chegar no MMC desses dois números muito provavelmente. Mas a ideia por trás desse código aqui está certa, eu só quis deixar ele aqui por isso. Eu vou passar a versão correta para vocês e que realmente funciona. Tá, aí aqui que vem a sacada matemática que eu queria falar para vocês. Não se preocupe se você não pensou nisso, isso aqui é uma coisa meio manjada. O MMC entre dois números pode ser calculado seguindo essa fórmula aqui. A vezes B sobre o MDC de A e B. E o MDC de A e B é um algoritmo conhecido para ser calculado chamado algoritmo de Euclides, que basicamente você pega esses dois números, você divide você tem dois números A e B, você vai dividindo B pelo resto, você vai fazendo B receber o resto de A e B, e você vai fazendo A receber B. E no fim, quando B
tipo, for igual a zero, e em algum momento ele vai ser zero, por conta da operação resto de divisão, o A vai ser o seu MMC. Esse é o algoritmo de Euclides, e é basicamente o que está representado aqui. E essa é uma solução um pouco manjada, então não se preocupem se vocês não pensaram nisso. Para quem pensou, parabéns. Para quem não pensou, não tem problema nenhum. E aí, a gente calculando o MDC aqui, seguindo o algoritmo de Euclides. Se você quiser entender isso daqui, faz isso no papel para 2 números e você vai ver que realmente o A vai ser o MMC no final, se você seguir essa lógica que está aqui. E aí, a gente usa a fórmula que a gente colocou aqui em cima e a gente vai ter o MMC. E rodando o código, a gente vê que o MMC, entre a velocidade da luz e a velocidade do som, é esse número gigantesco aqui. Como eu tinha falado para vocês, é um número grande, então esse código aqui em cima provavelmente vai dar problema, mesmo que a lógica dele esteja certa. Beleza? Vamos passar para o desafio 1. E o desafio 1 é o seguinte. Tá. O desafio 1 é o seguinte. Você tem uma vila no Clash of Clans e você tem todo um contexto aqui, que você quer construir um cercado, mas basicamente você quer printar um cercadinho 1:3, ou seja, para cada um de largura você tem 3 de comprimento. Por exemplo, aqui eu dei um input de 5, então eu tenho 5 de largura, eu vou ter 15 de comprimento. Se você contar, você vai ver que eu tenho 5 hashtags verticais e 15 horizontais. É basicamente isso que eu quero fazer aqui. E a gente pega o input da largura com o usuário, define o comprimento como sendo 3 vezes a largura que a gente recebeu do usuário, porque essa é a definição do nosso problema ali em cima. E aqui embaixo, a gente seta o A igual a 1, e o A vai ser a nossa variável de controle do nosso laço. E a gente vai executar o nosso laço enquanto o A for menor ou igual à nossa largura. Se você setasse A como 0, por exemplo, aqui, e colocasse o laço para rodar enquanto o A fosse menor que a largura, ia dar no mesmo, você ia iterar a mesma quantidade de vezes sobre o A. E aqui, dentro desse loop, a gente tem que ter uma condição especial para quando o A é igual a 1 ou para quando o A é igual ao tamanho da largura que a gente definiu. Porque perceba que no nosso cercadinho, na primeira e na última linha, a gente tem a cerca de comprimento 15, a cerca horizontal de comprimento 15. E é justamente isso que a gente está tratando aqui nesse if, beleza? Tanto que aqui você vê que a gente está imprimindo essa string hashtag vezes o comprimento, ou seja, a gente vai imprimir comprimento vezes essa string hashtag, que é justamente essa parte inferior e superior da nossa cerquinha aqui. E caso contrário, caso você não esteja no limite inferior nem no limite superior da nossa cerca, a gente vai definir uma variável vazia, que vai ser os espaços, basicamente, e a gente quer imprimir comprimento menos 2 espaços, porque esses 2 espaços que a gente está subtraindo do comprimento são onde vão ficar as hashtags. Aí perceba que aqui a gente está fazendo um print formatado, printando uma hashtag e printando espaço vezes, vazio vezes o espaço, ou seja, essa variável vazia é um número, e a gente está pegando esse número, multiplicando o espaço por ele, então a gente está imprimindo vários espacinhos, e no final a gente imprime uma outra hashtag, e com isso a gente faz o nosso cercadinho aqui, lembrando sempre de incrementar o A, para você ir descendo as linhas do seu cercadinho, vamos dizer assim, você ir descendo horizontalmente pelo seu cercadinho, e beleza, verticalmente, perdão. E beleza. Esse foi o desafio 1. E o desafio 2, que é um desafio chamado recibo de compra, que é basicamente uma validação de uma espécie de nota fiscal, vamos dizer assim. E você tem algumas regras, você vai pedir para o usuário o input de um produto, do número de série, de um valor. E o produto só pode ter letras, não pode ter espaços vazios, não tem limite de tamanho. Essa última acaba se tornando, então, irrelevante, você não precisa verificar isso. O número de série que você tem que ter
Você não pode ter símbolos nem letras, ou seja, você só pode ter números e você deve ter exatamente 4 números inteiros. E o valor, que podem ser números inteiros ou decimais, e todo valor tem necessariamente que ter 2 casas após a vírgula. Vamos assumir aqui que o valor vai ter que estar separado, como ele é um número decimal, ele vai ter que estar separado por ponto. Mas você poderia assumir por vírgula também, eu assumi por ponto, mas não tem problema nenhum. Aqui eu vou usar alguns métodos prontos para lidar com strings, que vocês ainda provavelmente não viram, mas é só para enriquecer o repertório de vocês não precisavam ter pensado nisso aqui a princípio. Quem resolveu de outra forma, quem fez as verificações manuais, parabéns, mandaram bem demais. Aqui é só para facilitar a nossa vida. Em Python tem muita coisa pronta que vai facilitar a sua vida. Óbvio que didaticamente, para quem está aprendendo, é legal fazer as coisas na mão sem usar essas funções prontas, mas quem for usar também não tem problema nenhum por hora, beleza? Aí, a minha ideia de resolução aqui foi a seguinte: eu vou, para cada um dos inputs que eu preciso pedir, eu vou pedir esse input, vou validar ele. Caso ele não seja válido, eu vou pedir ele de novo. Então, eu vou fazer isso para os 3 inputs. Eu peço aqui o input do produto, e a validação do produto ele não pode ter espaços vazios, ele pode ter somente letras. Aí, eu salvei o input do produto na variável produto, e eu estou usando esse ponto isAlpha. Isso é um método, a gente vai ver o que são métodos mais para frente, mas basicamente o que ele faz ele vai me retornar true se o que tiver em produto só tiver caracteres do alfabeto, e vai me retornar false caso tenha alguma coisa que não pertença ao alfabeto. E é basicamente essa verificação que a gente precisa fazer. Então, o que eu estou fazendo aqui estou usando o operador NOT, ou seja, enquanto o produto não contiver caracteres só do alfabeto, que pode ser lido como enquanto o produto não for válido, eu vou printar essa mensagem de erro aqui, que a questão pede, e vou pedir um input de novo. Ou seja, o usuário vai ficar infinitamente aqui, até a menos que ele me forneça um input correto, da forma que eu quero. E eu vou fazer isso de forma semelhante para o número de série, só que com outra validação, porque o número de série precisa ter exatamente 4 caracteres e precisa ser um número inteiro. E aqui o que eu vou fazer eu vou verificar se o len do número de série, o len a gente chegou a ver, o len é uma função que me retorna o tamanho tamanho em número de caracteres de uma variável. Acho que essa é uma definição boa. Então aqui eu estou vendo o seguinte: a variável número de série, que é uma string, e a função len pode ser usada em strings e listas, então ele está me retornando o tamanho da string, perdão, acho que essa definição fica melhor. Se o tamanho da minha string número de série for igual a 4, e se só tiver dígitos nela, é o que essa função isDigit faz, ela é semelhante a isAlpha, só que a isDigit verifica se a minha string só contém números, de 0 a 9. Pode ser uma sequência desses números, mas só vão ter números aqui. Então, o que eu estou fazendo caso o usuário me digite alguma coisa que não seja só números, repare no not aqui, ou seja, eu estou negando tudo isso daqui. E essa expressão negada eu posso ler ela da seguinte forma: enquanto o usuário não me fornecer o número de série que tenha 4 dígitos e que só tenha dígitos, eu vou ficar nesse loop. E aqui eu vou printar uma mensagem de erro e vou pedir um outro número de série, isso vai continuar até que o usuário me digite um input válido, certo? E por fim, a gente tem que verificar o valor. A abordagem é semelhante, só vai mudar as funções que eu vou usar. Aqui eu estou usando um métodozinho chamado split e estou passando como parâmetro é o que fica entre os parênteses aqui, estou passando um ponto como parênteses, uma string ponto. O que o split faz ele vai dividir a string valor, que é uma string porque ela está vindo direto do input, eu não estou convertendo, ele vai dividir a string valor antes de um ponto e depois de um ponto, se esse ponto existir na string. Caso não exista, ele não vai fazer nada, salvo engano. Mas, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir, por exemplo, se eu tiver a string 1.2, quando eu faço parts.split, ele vai me retornar um objeto que é um tipo list em Python, que é uma coisa que a gente vai ver futuramente,
vai me retornar isso aqui, ó, 1 e 2. E isso daqui eu posso acessar o 1 separadamente e acessar o 2 separadamente. E beleza? A gente faz isso. A gente vai dividir o valor antes e depois da vírgula. E daí a gente vai fazer a checagem. Bem, a gente vai ver se a gente tem as duas partes, porque se a gente não tiver as duas partes, significa que o número não tem um ponto separando ele, ou seja, ele não é um número decimal. Então a gente vê se... Perceba também que a gente salvou o split da variável valor na variável partes, ou seja, partes contém aquela listinha contendo as duas partes do valor antes e depois da vírgula. E a gente vai ver aqui o seguinte: se o tamanho dessa listinha que foi gerado foi salvo em partes é igual a 2, ou seja, se o número tem um ponto ou uma vírgula, enfim, aqui no nosso caso é o ponto. Depois a gente vai verificar se partes índice 0 é um dígito. Então, uma coisa sobre listas que vocês vão ver daqui nas próximas aulas é que elas possuem índices e esses índices começam do zero. Ou seja, a lista possui posições, que são os índices. Isso aqui que eu estou selecionando seria a primeira posição da minha lista e o índice é 0 dessa posição. Isso aqui seria a segunda posição da minha lista e o índice dela é 1. Porque em computação a gente costuma contar a partir do zero. O que eu estou fazendo é, quando eu faço partes colchete 0, eu estou acessando a primeira posição da minha lista, ou seja, eu estou acessando o que veio antes da minha vírgula ou do meu ponto, dependendo do que eu definir na função split, no método split. E quando eu faço partes 1, eu estou acessando a posição 1 da minha lista, que seria essa daqui. Que seria meio que a posição 2, se você começar a contar do 1, enfim. Acostume-se a contar do zero em computação, você não vai ter como fugir muito disso. Mas, basicamente o que eu estou vendo é, o que está antes da vírgula, deixa eu apagar isso daqui. O que está antes da vírgula é um dígito. E o que está depois da vírgula é um dígito, ou seja, é um número. E por fim, eu estou verificando se o tamanho do que está depois da vírgula, lembra, o índice 1 contém o que está depois da vírgula, ou do ponto no caso, não diferencia em ponto e vírgula aqui no que eu estou falando. Eu estou vendo aqui se o que está depois do ponto ou da vírgula tem duas casas decimais, tem tamanho 2. Porque lembra, depois da vírgula ou do ponto são as casas decimais, eu quero saber se eu tenho duas casas decimais, porque isso é um requisito do meu enunciado. Beleza, essas são as verificações que eu tenho que fazer. E o que eu faço é o seguinte: caso tudo isso aqui seja verdade, eu dou um break. E quando eu dou um break, eu vou sair desse while. E isso vai significar que o que o usuário digitou é válido. Aqui eu usei essa abordagem com break só para ter mais um ferramental para vocês. Mas caso contrário, caso as condições ali em cima, alguma delas não sejam válidas, porque eu estou usando vários ends aqui, e o end, uma expressão com end só é válida se todas as subexpressões forem válidas. Então, caso o usuário me digite alguma coisa que não siga o formato que eu quero, eu vou printar o erro aqui e vou pedir de novo para ele o input do valor. Isso vai ficar rodando até que ele me insira um valor compatível com o que eu pedi, com os requisitos que eu forneci para ele. E aqui, um exemplinho que eu já rodei. Passei shampoo, 1, 2, 3, 4 e 26. Aí você perceba que ele reclama do 26, porque ele fala que o valor é incorreto, ele deve ser um número com duas casas decimais, e ele me pede de novo um valor. Eu passo 26.00, porque eu defini ponto aqui no split. Se eu botasse vírgula, teria que passar 26,00. E aí ele aceita e ele me printa o resultado final. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma monitoria. Espero que vocês tenham conseguido entender. Não se preocupem caso não tenham conseguido entender tudo, caso não tenham visto muitas das coisas aqui que eu falei. Tudo para aumentar o ferramental de vocês, para ajudar vocês a resolver problemas futuros. E qualquer dúvida deixe nos comentários aí, eu vou tentar responder a galera. O pessoal também vai dar uma atenção para vocês. E é isso. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.